Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mário, sou professora do curso Ideia. Hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre filosofia contemporânea. Inicialmente é importante a gente entender o que é a filosofia contemporânea, afinal, né? A filosofia contemporânea, assim como a filosofia moderna, ela é uma forma de pensar racionalmente, né? A partir do uso da razão. E ela vai ser desenvolvida a partir do século XVIII, né? Até os nossos dias atuais. Por isso a ideia de filosofia contemporânea. E essa filosofia, ela vai ter como marco, assim como a Revolução Francesa, né, a Idade Contemporânea, quando ela vai nascer. E antes da gente entrar um pouco mais para falar sobre ela, vamos entender um pouco sobre o contexto histórico na qual ela está inserida, né? Nós temos aí o período pós-revolução industrial, né, que vai ser marcado por um grande desenvolvimento e uma consolidação do sistema capitalista, né? E também vai ser nesse contexto em que os ideais revolucionários da França, né, especificamente, do final do século XVIII, e no decorrer do XIX e do XX, que esse pensamento filosófico, né, contemporâneo, ele vai passar a ganhar uma nova forma, ganhar uma nova cara, né? E é nesse período, né, na qual a filosofia contemporânea ela vai emergir, né, esse período marcado por mudanças, por incertezas, por dúvidas, por novidades também, e em consequência disso, por vários medos, né? É algo novo e com a mudança, né, vem as consequências, o medo, enfim. E o século XIX ele vai ser marcado por grandes e intensas transformações, né? Isso no modo de vida que as pessoas se organizavam, né? No êxodo rural que vai estar acontecendo grandemente na Europa nesse período, né? Temos também a intensificação das disputas e temos também nesse período, né, do século XIX, perdão, que vai ser caracterizado por intensas transformações no modo de vida, né, das pessoas. Temos aí um intenso êxodo rural, a intensificação de disputas e conflitos, principalmente entre o proletariado e a burguesia. A burguesia que nesse momento vai estar em ascensão, né, vai estar crescendo e vai começar a exercer uma ideologia, né, exercer uma disciplina, né, querer impor os seus costumes, as suas práticas para esse proletariado que vai ser explorado por ela com as forças capitalistas. Nesse momento, né, da história, nós vamos ter o nascimento dos movimentos sociais, né? Temos aí as primeiras lutas femininas pelo direito ao voto, né, o nascimento da sociologia e com ela também o desenvolvimento de várias ciências naturais, né, que foram características desse século XIX. Já no século XX, nós vamos ter um mundo marcado por várias transformações, né, em vários âmbitos da sociedade. Temos os conflitos, as incertezas, né, causadas pelas duas grandes guerras mundiais. Temos aí também a Guerra Fria, né, que vai ser um episódio que vai marcar muito o mundo. Né? Temos aí as corridas armamentistas e espacial também. Temos aí também o desenvolvimento dos governos extremistas, né, o fascismo e o nazismo. Temos também o desenvolvimento e o uso, né, de diversas tecnologias. A tecnologia agora vai ganhar um avanço bem maior, né, grandes transformações nesse âmbito. Temos também o surgimento dos primeiros televisores, né, temos aí a indústria cultural ganhando força, né, no mundo, na Europa principalmente, no mundo também. E também, não, por fim, não menos importante, os ataques nucleares que vão estar acontecendo nesse período do século XX. E já nas primeiras décadas do século XXI, que é o século no qual nós estamos vivendo, né, o mundo, né, ele vai passar, e nós podemos perceber isso claramente, por grandes avanços tecnológicos, né, e muitas mudanças também, em consequência desses avanços, muitas mudanças nas relações humanas. Né, os indivíduos vão começar a se organizar de uma nova forma, e suas relações sociais, políticas, econômicas, enfim, vão passar por várias mudanças. Teremos também muitas transformações que vêm acontecendo desde o século XVIII, né? Uma nova reestruturação do mundo, né? E essa reestruturação vai servir como base, né, para o desenvolvimento de várias escolas filosóficas contemporâneas, desde o século XVIII, né? E essas novas linhas de estudo, novas linhas de interesse, né, novas abordagens filosóficas, elas vão ganhar um espaço bem maior agora
nesse século XX e XXI. Umas características que vai diferenciar ela em alguns momentos de outras correntes filosóficas, né? E muitas dessas ideias da filosofia contemporânea, elas vão fazer parte exclusivamente do pensamento filosófico da Escola de Frankfurt, né? Que vai ser um movimento filosófico, perdão, que vai ficar bastante conhecido nesse período. E dentre as características agora nesse período, temos também os estudiosos do utilitarismo, né? Temos os ideais racionalistas, né? Sobre o estudo sobre a razão, sobre o uso da razão, repensar esse uso da razão, né? Nós vemos no século XIX, né? 18, 19, o uso da razão ganhando muita força, né? Com os iluministas. E agora, né, na filosofia contemporânea, essa razão ela vai começar a ser repensada. E os filósofos vão se perguntar, né, a razão que deveria ser, né, um instrumento usado pelo homem para a melhoria, né, da organização social, enfim, ela está sendo usada para conflitos, para destruições, para guerras, enfim. Né, essa razão vai começar a ser repensada com esses filósofos contemporâneos. Temos aí também as ideias de liberdade, né, que vão servir como base para as ideias liberais, né? Temos aí um precursor dessas ideias de liberdade, Luke, né? Temos também o existencialismo, que vai ser uma outra área de estudo, né? Temos também o pluralismo, né, que vai inovar aí com uma abordagem de diversos temas distintos, né? Várias áreas. E temos também, por fim, não menos importante, as ideias de subjetividade. Agora nós vamos falar um pouco sobre os principais problemas, né, encarados pela filosofia contemporânea, né, alguns pontos, né, trabalhados pela filosofia contemporânea. Essa filosofia ela vai abordar uma série de questões, né, que estão ligadas especialmente sobre o contexto histórico, social, em que o pensamento filosófico ele vai se desenvolver. Nós temos um mundo em mudanças, né, um mundo agora globalizado, um mundo cheio de transformações, e esse contexto social, esse contexto histórico que esses indivíduos estão vivendo, vai influenciar grandemente na forma como esse pensamento filosófico ele é pensado, ele é estudado. Né? Esses estudos filosóficos agora vão ser voltados para essas questões. Dentre um dos problemas destacados dessa filosofia contemporânea, nós temos o mais emblemático, né, que vai ser levantado pelo filósofo Karl Marx, né, que vai estabelecer a ideia de que as relações originadas a partir do fortalecimento do sistema capitalista e dessas novas relações de trabalho, né, e os conflitos travados pela burguesia e pelo proletariado, assim também como o surgimento das classes sociais distintas, que estariam em constante conflito, né? Ele vai dizer que esse sistema capitalista, essa nova forma de organização, essas novas relações de trabalho, elas vão ser responsáveis por esses constantes conflitos, né? Por isso ele vai dizer essa relação originadas, ou seja, essas relações, esses conflitos, né? Essa luta das classes sociais, ela vai ser originada pelo sistema capitalista e pelas essas novas relações de trabalho que estão surgindo agora. Temos aí também o existencialismo de Jean-Paul Sartre, né? Que vai ter como base a ideia de liberdade, né? Ele vai trabalhar a existência humana, a metafísica, a existência metafísica, né? E as condições de existência dos seres humanos, né? Como suas maiores preocupações. Ele vai se deter grandemente a esses estudos, né? E vai ter como base de pensamento e construções filosóficas para seu modo de pensar. Com essa filosofia contemporânea, nós vamos ter também o surgimento da psicanálise, né, tendo como seu expoente principal aí o Sigmund Freud, né, que vai ser um estudioso bastante conhecido da psicanálise. Quando hoje em dia nós falamos de psicanálise, vem logo o Freud na nossa mente, né? E Freud vai ser um grande estudioso da psicanálise, né? Agora com esse surgimento da psicanálise, ele vai ser um grande estudioso da psique humana, né, da mente humana, como é que essa mente ela é organizada, como é que ela se organiza, enfim. E essa psicanálise, né, ela vai questionar grandemente, né, criticar como as ciências ligadas à psique, à mente, né, elas eram desenvolvidas, e ele vai passar a adotar, né, o inconsciente
agora ele como um poder atuante sobre o desenvolvimento e sobre as ações humanas, né, as ações da consciência. Temos aí também a teoria crítica da Escola de Frankfurt, né, que vai ser uma escola bastante conhecida nesse período da filosofia contemporânea. E a Escola de Frankfurt ela vai se deter principalmente em analisar a indústria cultural, né, e o surgimento de uma cultura rápida, né? Agora, essa cultura rápida que é voltada especificamente para o consumo imediato, né, das massas, sem se preocupar com o levantamento de ideias ou de propostas críticas, né? E esses estudos, né, sobre a indústria cultural, sobre essa cultura rápida que é voltada para a massa, né, para o consumo imediato, ela vai ser ela vai ganhar bastante destaque dentro dessa filosofia contemporânea. Entre os principais autores assim que nós podemos destacar dessa filosofia contemporânea, nós temos o Augusto Kant, né, que vai ser o percursor, o expoente principal do pensamento positivista. É conhecido também como um dos pais da sociologia, né? Ele vai ser fundador da escola positivista, né, de filosofia. E o Comte, né, ele vai pautar suas ideias principalmente no desenvolvimento de uma ciência que é inspirada em um progresso científico, né, e na apresentação de dados para que esse progresso científico ele realmente aconteça. Né? Comte vai ter uma preocupação grandemente no desenvolvimento dessas ideias positivistas de progresso científico. Temos aí também o Friedrich Hegel, né, que vai ser um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão, né, e Hegel vai ter como ideia principal o uso da dialética, né, e ele vai definir, né, essa dialética que define como movimento da realidade, que o movimento da realidade deve ser aplicado ao pensamento humano. Né, e Hegel vai usar também, como base da sua teoria hegeliana, como ficou conhecida, o saber e a consciência, né? Os seus estudos vai ser voltado para essa ideia do uso do saber e o uso da consciência humana. Temos também o Ludwig Febvre, né, que vai ser um discípulo do Hegel, né, e ele vai fazer duras críticas, né, críticas pesadas ao conceito de Deus e de religião, né, que para ele, segundo ele, são fontes da alienação humana. Né? Esses dois conceitos vão ser importantes pontos para que a alienação humana ela aconteça. Temos também o conhecido, né, Arthur Schopenhauer, né, um filósofo bastante conhecido. E o Schopenhauer ele vai ser um crítico da obra de Hegel. Né? Ele é um alemão que vai construir a sua teoria baseada no pensamento kantiano, ou seja, de Kant. Né? E ele vai afirmar que a essência do mundo, né, seria o resultado da vontade de viver de cada pessoa, da vontade de viver de cada indivíduo. E para o Schopenhauer, o mundo, né, esse mundo que nós conhecemos, ele é criado a partir de várias ideias de representações. Né? E essas representações elas são feitas por nós, seres humanos. Né? Os estudos deles vão ser voltados bastante para isso, para essas ideias da vontade de viver do humano. Né? E de que esse mundo em que nós vivemos, ele é criado a partir de várias ideias de representações, né? Representações criadas pela mente humana, pela psique humana. Temos também o Soren Kierkegaard, né, que vai ser um dos precursores da ideia de existencialismo, dos estudos voltados para o existencialismo, né, e que vai desenvolver a sua teoria a partir de questões ligadas à existência humana, né, tentar entender essa relação entre os homens, o mundo e Deus, né, e ele vai dizer que essa relação causaria uma angústia de viver, né, as inquietações humanas e os desesperos da vida humana. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se você gostou, deixa aqui um like, um comentário sobre a aula. Espero que você tenha ajudado você nos seus estudos, né? Compartilha com alguém que você acha que vai precisar desse vídeo, que vai gostar. E até a próxima aula. Bons estudos para vocês.